Fala Brasil, Lúcio Andreotti aqui do Movimento Policiais Liberais e hoje venho aqui para um dos temas mais polêmicos da história mundial. Desde sempre vemos na TV conflitos no Oriente Médio, israelenses versus palestinos, mas a real é que pouca gente sabe o que realmente acontece na região. Quem está com a verdade e como a coisa chegou aonde está. A verdade é que para entendermos o negócio todo, temos que voltar mais de 3.000 anos na história para entender, afinal, o que é Israel e quem é o povo judeu? O que, afinal, é Palestina e quem seriam os tais palestinos? Sem ir na raiz da história, quando tudo começou, simplesmente não dá para entender o todo e tomar um lado nesse conflito. Toda a explicação que vemos na internet ou na TV começa do meio da história. Ora, começando do período pré-Primeira Guerra Mundial, ora da Segunda Guerra Mundial, mas o fato é que existe mais de 3.000 anos de história para trás que tem total relevância para o entendimento do todo. E aqui você vai poder acompanhar uma série de vídeos que vai explicar tudo de forma simples e objetiva para você finalmente entender a verdade. Mas afinal, o que é Israel e o povo judeu? Vou passar para vocês aqui a cronologia desde o início, tá? Ou seja, do ano de 1812 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, como preferir, até o ano de 67 da Era Comum, ou depois de Cristo. É impossível falar do povo judeu sem mencionar os relatos bíblicos. Importante salientar que, independentemente de se acreditar ou não na veracidade de tais relatos, certo é que o povo judeu atual descende daqueles que nos trazem tais escrituras há milênios, passando de geração a geração o seu teor, mantendo a unidade desse povo. Teor este compartilhado pelos próprios árabes, turcos, persas e outras etnias que possuem a crença no islamismo ou no cristianismo, que nada mais são do que dissidências da primeira religião monoteísta, o judaísmo. Os árabes, inclusive, surgem justamente dessa ramificação da descendência do povo judeu, mais precisamente de Ismael, um dos filhos de Abraão, cuja história contaremos em seguida. Ou seja, nem mesmo os árabes, sejam muçulmanos ou cristãos, podem negar a história e os relatos bíblicos, já que delas compartilham. O povo hebreu começa com Abraão no ano de 1812 antes da Era Comum. Abraão era da Caldeia, no sul da Mesopotâmia, região que corresponde ao atual Irã e Iraque. A palavra hebreu advém de ivre, que em hebraico e nas línguas semíticas significaria do outro lado. Segundo a primeira teoria, os babilônios diziam que os hebreus eram o povo que ficava do outro lado do rio Tigres e Eufrates. Por isso o nome. A segunda teoria é que quando o povo hebreu já estava no Egito, os egípcios é que se referiam a eles com esse nome, pois eles vieram do outro lado do Rio Vermelho. Enfim, de toda forma, o significado era o mesmo. Então, Abraão seria o patriarca dos hebreus e peregrinou para as terras de Israel, que na ocasião se chamava Canaã. Todos os seus filhos nasceram em Canaã, ou Israel, onde fundam várias cidades e lá se estabelecem. O filho de Abraão, chamado Ismael, deu origem às tribos ismaelitas, que são a origem do povo árabe e, consequentemente, dos muçulmanos muito mais adiante. Outro filho de Abraão foi Isaac, e o filho de Isaac foi Jacó, que depois trocou de nome para Israel. Jacó remonta ao ano 1652 antes da Era Comum. A partir daí, os hebreus, descendentes de Jacó, que agora era Israel, passaram a ser conhecidos como israelitas. Jacó, ou Israel, teve 12 filhos, o que futuramente originou as 12 tribos de Israel, sendo uma delas a tribo de Judá, que posteriormente vai dar origem ao nome judeu. Nessa época, o povo israelita já chamava a região em que habitava de Israel, embora outros povos a chamassem de Canaã. Segundo os relatos bíblicos, posteriormente o povo de Israel desceu ao Egito em busca de alimento e lá foram escravizados. Segundo ainda os relatos bíblicos, no ano de 1312 antes da Era Comum, Moisés liberta o povo israelita do Egito e começa o êxodo, visando retornar para Israel, o Canaã, que na época era habitado
por 7 povos semitas, sendo os principais os cananeus, os filisteus e os amalequitas. Desde o começo do retorno, atravessando o deserto, já houve guerra contra os amalequitas. Ou seja, ficou evidente que o retorno de um povo que era pequeno e que havia crescido tanto no Egito não seria pacífico. O retorno teria demorado 40 anos, ou seja, no ano de 1272 antes da Era Comum, o povo israelita, já sem Moisés, retornou sob a liderança de Josué, que justamente com os que tinham ficado, conseguem adentrar e conquistar a terra de Canaã, ou Israel. Os israelitas, até então, não tinham um rei. A sociedade era regida por juízes que resolviam os conflitos, sendo que as leis eram norteadas pelas escrituras sagradas. A nação israelita era formada por 12 tribos, unidas por laços étnicos, culturais e religiosos, que se aliavam ou se desentendiam entre si de acordo com a conveniência. Nesse período, o povo filisteu era um dos mais fortes da região de Canaã, ou Israel, e eram os maiores inimigos dos israelitas. Em seguida, as tribos de Israel se unem e exigem um rei. E o último juiz, Samuel, contrariado, indica Saul como escolhido para reinar as 12 tribos, assim nascendo a ideia da monarquia israelita. Isso remonta ao ano de 879 antes da Era Comum. Saul reinou por 2 anos, sendo sucedido por Davi, que após ser desafiado pelo rei dos Jebuseus, conquista Jebus, muda o nome da cidade para Jerusalém e a decreta como a capital do Império de Israel. Tais fatos se deram no ano de 877 antes da Era Comum. No ano de 836 antes da Era Comum, Salomão, filho de Davi, assume o reino e constrói o primeiro templo no ano de 825 antes da Era Comum. Nessa época, o Império Egípcio e Mesopotâmio já estavam fracos e a grande potência mundial eram os assírios. Após outros reis, no ano de 796 antes da Era Comum, Israel é dividida em 2 reinos. 10 tribos ao norte, em um reino chamado de Reino de Israel, cuja capital era Samaria, e 2 tribos ao sul, em outro reino chamado Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. No ano de 555 antes da Era Comum, os assírios conquistam o Reino do Norte, ou seja, as 10 tribos que formam o Reino de Israel, que se desintegram e somem do mapa. A localização dessas 10 tribos é um dos maiores enigmas da história e da arqueologia até os dias de hoje. O reino de Judá continua a existir. Aos 547 antes da Era Comum, Senaqueribe, imperador assírio, ataca Jerusalém, capital de Judá, mas quem conquista a região posteriormente são os babilônios. Os israelitas do reino de Judá eram chamados de judeus. Agora que o povo hebreu ou israelita tinha sua unidade no reino de Judá, o termo judeu passa a predominar. No ano de 422 antes da Era Comum, os babilônios destroem o primeiro templo. Parte do povo de Israel é exilado e escravizado na Babilônia. Posteriormente, os babilônios são derrotados pelos persas, que por sua vez deixam os judeus retornarem para Israel. No ano de 352 antes da Era Comum, o segundo templo começa a ser construído e parte do povo judeu, que ainda estava exilado, começa a retornar. No ano de 312 antes da Era Comum, os gregos vencem os persas e conquistam Israel. Não destroem o templo, mas começam a alterá-lo, profanando-o por adicionarem ornamentos de idolatria, o que desagrada os judeus. No ano de 167 antes da Era Comum, ocorre a revolta dos Macabeus, quando os judeus expulsam os gregos de Israel temporariamente apenas. No ano de 63 antes da Era Comum, os romanos conquistam Israel, destroem o segundo templo e dividem o reino de Roma. A região de Israel fica com Herodes no ano de 37 antes da Era Comum. Herodes era um judeu que trabalhava para os romanos. No ano de 67, depois da Era Comum, ou depois de Cristo, ocorre a grande revolta contra Roma, o episódio conhecido como Massada, com a derrota do povo de Israel. Observem que até esse momento da história, além de contarmos a história do povo judeu, falamos em cananeus, filisteus, amalequitas, jebuseus, egípcios, mesopotâmios, assírios, babilônios, persas, gregos e romanos. Mas não havia Palestina, ou povo palestino, muito menos muçulmanos. O povo judeu já estava consolidado na região, mesmo com idas e vindas há mais de 1000 anos. Nesse vídeo, vimos o início de tudo com Abraão até a conquista de Israel por parte de Roma. No próximo vídeo, você vai entender o que aconteceu com a conquista de Roma, como surge o termo Palestina, indo até a conquista da região
por parte dos muçulmanos no ano de 638 da Era Comum, ou depois de Cristo, como preferir. E que nada tinham a ver com palestinos.